Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Bom estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor. Nós invocamos Sua presença, confessamos os nossos pecados, intercedemos pelos nossos irmãos e vamos continuar adorando, louvando o nome do Senhor Jesus, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E a palavra do Senhor que eu quero ler com você nesse momento de gratidão e de louvor ao Senhor está em Lucas 19, do verso 5 até o verso 10, que nos diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Com essa palavra eu quero introduzir o nosso momento de gratidão, né? Quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus, quando ele teve a sua vida transformada, a gente vê que um reflexo forte foi que ele se tornou uma pessoa grata imediatamente. Ele entendeu o que o Senhor fez por ele. Ele entendeu que Jesus era o Senhor de toda a sua vida, que tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. E algo interessante que a gente vê nesse texto também, nessa passagem, é que por fazer isso, ele também testemunha para nós que ele entendia claramente: os recursos não são tudo na minha vida. Eu não dependo de finanças, eu dependo do Senhor. Tudo é do Senhor e por isso eu entrego tudo ao Senhor. Quando a gente louva a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nós estamos fazendo isso também. Nós estamos declarando: Senhor, o que eu tenho é teu, e por isso eu entrego ao Senhor, coloco tudo nas tuas mãos. Eu quero te convidar nesse momento, quando formos louvar ao Senhor, que você faça isso com muita alegria no coração. E se você for entregar o seu dízimo, você pode fazer através do QR Code que está no banco da igreja, você pode trazer no gasofilácio ou fazer transferência nas contas bancárias. Se for oferta missionária, coloque o final 10, para ação social, final 20. E também a respeito do acampamento da família que já foi divulgado, você já pode começar a fazer o pagamento, indicando o final 40. Amém? E uma informação que eu quero trazer para os irmãos: às vezes os irmãos não conhecem, né, o dia a dia da igreja, mas todo dia vem pessoas aqui que necessitam, que carecem da misericórdia, pessoas que são trazidas pelo Espírito Santo até esse lugar, e a igreja vai abençoando. Nessa semana mesmo, meus irmãos, nós abençoamos algumas famílias, entregando 3 cestas básicas, dando remédio e leite para pessoas que precisam, só para moradores de rua que chegam e batem na porta da nossa igreja, às vezes de horas, às vezes quem sabe até um dia inteiro sem comer nada, chego aqui e tem um café da manhã. Tudo isso é porque a igreja tem sido fiel nos seus dízimos e suas ofertas. Então eu te convido para que você continue sendo fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor?
Amém. A igreja pode sentar-se. Senhor, somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos porque tudo o que temos vem de Ti, Senhor. A salvação que o Senhor nos deste, os bens, os recursos que temos em nossas mãos, vêm do Senhor. E Te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de fazermos parte da obra do Senhor, contribuindo, Senhor Jesus. Senhor, por isso eu te peço, abençoa a vida de cada irmão, cada pessoa, Senhor, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, com amor e alegria, Senhor. Abençoa, multiplica, Senhor Jesus, nos seus lares. Oramos por aqueles que passam por momentos difíceis, dificuldades, ó Pai, tenha misericórdia, e que nós como igreja possamos abençoá-los, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, dentro do tema que nós estamos trabalhando, prepare-se para o novo. E hoje eu quero falar baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o verso de número 17. Eu quero meditar com vocês nesse texto. Mas antes que eu entre especificamente nesse versículo, eu quero que você entenda o contexto, porque eu simplesmente ler o verso, ele está dentro de uma perícope maior. Mas eu quero falar primeiro do contexto para que você entenda como que nós vamos chegar nesse tema nova criatura. Então, quando nós olhamos para essa segunda carta, conhecida por nós como segunda carta, nós vemos que Paulo está falando com a sua igreja, uma igreja que Deus usou para plantar essa igreja. Lá em Atos capítulo 18 nós vamos encontrar essa história. Quando Paulo sai em missões, ele vai a Corinto e ali ele planta uma igreja. E depois que essa igreja está estabelecida, ele vai para outros lugares, continua plantando novas igrejas, então vem para ele uma notícia de que a igreja não está indo bem, que as coisas estão complicadas naquele lugar. E quando ele sabe dessa notícia, como aquele plantador, o pai daquela igreja, ele escreve a sua primeira carta, e nessa primeira carta que ele escreveu, ela foi rejeitada pela igreja de Corinto, pelo povo que ali estava. Eles receberam aquela carta, mas ao mesmo tempo se rebelaram contra Paulo, não aceitando a liderança e questionando a sua autoridade. Eles não aceitavam que Paulo falasse aquilo, porque quando ele fala sobre isso, eles entendem que Paulo não tem essa autoridade sobre eles. Então, quando Paulo escreveu uma segunda carta à igreja de Corinto, que não é esta carta que está na Bíblia aqui para nós, Paulo falou que escreveu ela com angústia e lágrima. Ele sofreu demais pelas coisas que aconteceram. Mas depois de todo esse episódio, a maioria dos coríntios se arrependeram e quiseram se reconciliar com Paulo. Eles entenderam que estavam errados, e nesta carta, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, nós vemos que ele escreveu com o propósito de se assegurar para essa igreja que ele ainda os amava muito. Ele escreveu com o propósito de dizer, ainda tenho um compromisso com vocês. Por isso ele começou a escrever. Então, esta carta que nós vamos ler agora, esse versículo específico, ela é dividida em 3 blocos, e o primeiro bloco é o bloco da reconciliação. E o versículo que nós leremos faz parte desse bloco. Os motivos que levaram, e que eu já citei aqui, mas eu quero entrar um pouco mais nessa questão, a rejeição da igreja causando discórdia, foi de entender, olha, você, Paulo, não tem condição de ser o nosso líder. Primeiro, Paulo, nós olhamos para você, e por mais que você fale tudo isso, e você nos acuse dessas coisas, você não tem aparência adequada para ser o nosso líder. Paulo, você não tem o status necessário para ser o líder, nem eloquência. E tudo isso eles tinham no coração, porque depois de Paulo, outros pregadores passaram ali, pregaram o evangelho, falaram do amor de Deus, e todas essas pessoas tinham tudo isso que eles não viam que Paulo tinha. E Paulo respondeu a eles nesse bloco específico, dizendo que a questão não é a aparência, e sim a essência do que é ministrado. Na sua resposta ele falou, quando vocês dizem que eu não tenho status, que eu não estou preparado, vocês estão querendo que o foco seja o pregador, mas eu quero dizer para vocês que eu não sou foco, mas como servo eu aponto para Cristo, e sim, Cristo é o foco.
e a rejeição da autoridade que eles tinham com Paulo, era porque eles olhavam para Paulo e diziam: Paulo, com que autoridade você vem nos exortar e chamar nossa atenção? Paulo falava: ora, primeira coisa, eu fui plantador dessa igreja. Segunda coisa, a autoridade que me dá para falar para vocês isso, é que essa autoridade não vem de mim, mas de Cristo, e por isso era necessário apontar para a cruz. Ele apontava para a cruz dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele apontava para a cruz dizendo: o caráter do amor de Deus foi revelado nela. E a cruz mostra agora que é uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver significa uma vida crucificada. O objetivo de Paulo neste bloco é que essa reconciliação, isso que ele vai ministrar ao seu coração, esse ponto que estabelece paz entre eles, só será possível tornando-se uma nova criatura. Então o motivo da ênfase deste verso que nós vamos ler agora, que eu vou ler com vocês, e eu te convido para você ler junto comigo esse verso. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Paulo chega nesse versículo especificamente, dentro desse bloco que ele está falando da reconciliação, ele está querendo ensinar para aquela igreja, para aquele povo, que para ser uma nova criatura, mais que crer em Cristo, é necessário estar com Cristo. Esse é um ponto importante que ele quer destacar. Olha, antes de reconciliarmos, vocês precisam entender isso de maneira clara. Quando nós olhamos para o início desse verso, Paulo começa dizendo: e assim. E nós vamos encontrar essa tradução tanto na Nova Almeida Atualizada como na Almeida na Ara também. E nós vamos encontrar em outras versões palavras diferentes, mas em todas elas com o mesmo propósito do que Paulo está querendo dizer. No momento em que, a partir da hora que vocês tiverem essa mudança, ao momento em que vocês estiverem em Cristo, a vida de vocês será diferente. Paulo começa essa frase deixando claro que a única maneira de ser uma nova criatura, a única forma de sermos imitadores de Cristo, ou o único jeito de haver reconciliação verdadeira e profunda que destrua definitivamente toda a mágoa causada pelos acontecimentos, pela rejeição que Paulo sofreu, por essa intriga que envolveu ele e a igreja. A única forma que seja sincero, o ponto de não haver mais dúvidas sobre a sua autoridade, só acontecerá verdadeiramente a partir do momento em que a vida deles esteja totalmente alinhada com a vida de Cristo. É assim que vai começar. Veja, não é mera formalidade do apóstolo Paulo escrever nesse versículo e dizer assim: aquele que está em Cristo, em vez de dizer aquele que crê em Cristo. Ele não falou isso, e sem dúvida, a verdadeira fé propicia esse estar com Cristo. Crer faz parte desse caminho. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim, porque vivo pela fé. Sim, meus queridos, a fé propicia o estar, mas por conta da experiência com os coríntios, por conta deles terem enfraquecido e distorcido o cristianismo, o crer foi confundido por eles com o simples ter aprendido. O crer foi confundido como possuir ideias corretas a respeito de Jesus, e por isso nesse verso, intencionalmente, ele diz assim: se alguém está em Cristo, ou na hora que você está em Cristo, se você se torna assim uma nova criatura, pois somente o conhecimento,
somente o ter aprendido, somente saber as coisas certas a respeito de Jesus, não irá transformar as suas vidas. Só o conhecimento será incapaz de levá-los à verdadeira e perfeita reconciliação. Isso, obviamente, não pode criar nada de novo neles, nem desfazer as coisas antigas. Somente aquele que está em Cristo. Paulo os remeteu a uma compreensão mais profunda da fé. Paulo fez com que eles entendessem que a fé trata-se de algo que une pessoalmente o crente a Cristo, anda lado a lado com o Senhor. Por isso, estar em Cristo, só está em Cristo quem reconhece que isso é possível, se Jesus de fato viver nele, se Jesus estiver em sua vida. E aí Paulo entra nesse versículo numa segunda lição muito importante para ser essa nova criatura. Ele fala que estar em Cristo os levará à mortificação da carne. Ou seja, não basta só crer, precisa estar, andar com Cristo. E esse estar não é estar de qualquer jeito, mas é estar mortificando a nossa carne. Paulo nessas palavras deixa verdades profundas para nós. A primeira verdade é que pensar ou entender que a nova natureza, ou que a antiga natureza, ela vai desaparecendo cada dia que vai passando e que vai surgindo uma nova natureza. Não é assim que vai acontecer. Também não é algo místico, o entendimento que vai ser num momento específico, como se fizesse num passe de mágica e mudasse, viesse a nova natureza. O que Paulo está falando para eles, vocês precisam entender que nesta reconciliação, nessa maneira que nós vamos viver, é necessário que toda a vossa vontade, toda a vossa carnalidade, todo o vosso desejo sejam completamente enterrados. Não mais a minha vontade, não mais o meu jeito. Para estar em Cristo, para se tornar uma nova criatura, é necessário uma vida mortificada em Cristo. Não pode ser mais do nosso jeito. E como que isso acontece? Paulo mesmo, em Colossenses 3:1, disse assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Meus queridos, só ressuscita quem já morreu. Se não houver isso na vida deles, é impossível essa caminhada lado a lado com Jesus. Só anda com Cristo quem não vive mais para si, mas vive para Jesus. Essa realidade de mortificar-se a si mesmo não é possível encontrar no ser humano. Nós não conseguimos fazer isso. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto nesse momento de reconciliação. O ser humano, ele é incapaz de conseguir fazer essa mortificação. Ele não consegue sair da carnalidade por si. Somente Cristo e unicamente Ele é capaz de fazer isso na vida do homem. A prova de uma vida, meus irmãos, mortificada em Cristo, está na diferença entre sermos discípulos de Jesus, e Paulo está falando isso para eles, entre vocês serem discípulos de Jesus e vocês serem discípulos de qualquer mestre. O ensinamento de caminhar com um discípulo naquela época era: você caminharia com qualquer, ou melhor, caminhar com o mestre naquela época, você caminharia com o seu mestre até que você atingisse todo o conhecimento, o pleno conhecimento do seu mestre. E a partir daquele momento que você soubesse tudo que o seu mestre sabia, cada um seguiria para um lado. Mas quando quando Paulo ensina isso para eles, a diferença de ser discípulo de Jesus, ele está querendo dizer que os discípulos de Jesus seguem a vida toda, ficando cada vez mais com a cara, com o cheiro e com o jeito de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós vamos ficando tão parecidos com Jesus, que as pessoas olham para nós. E era isso que Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse, que eles não vissem mais nada que não fosse Jesus em suas vidas. E então nós entramos na terceira lição que Paulo ensina para ser uma nova criatura, e a última lição que ele ensina neste verso: vocês precisam trocar o velho pelo novo. Quando Paulo diz assim:
as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que o apóstolo está querendo dizer para a igreja de Corinto, que ele nos ensina aqui, é que não tem nada de velho no homem que possa ser melhorado. Não há nada que possa ser utilizado, que seja do homem que faça ele melhor. Da mesma forma que não há nada de velho no mundo que também possa ser melhorado. E a base teológica que Paulo usou para afirmar isso apontava para Jesus, que quando encontrou com Nicodemos, disse: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. A nova criatura que Paulo prega aos coríntios é designado por Jesus como novo nascimento. Isso é algo importante para aprendermos. As coisas velhas passaram. Então, se não tem nada de bom, se não há nada no antigo homem, no velho homem que possa ser melhorado, como é possível tornar-se novo? Se entregando totalmente a Cristo, deixando que Ele tenha o controle sobre todas as coisas. Somente desta forma o velho homem desaparece. É desse jeito que a igreja de Coríntios se tornará uma nova criatura. Por isso, esse versículo especificamente, 2 Coríntios 5,17, é como se fosse o ponto de partida. Vamos apagar o que aconteceu, sim. Vamos nos reconciliar, sim, a partir desse momento. Mas isso só vai ser diferente se a igreja de Coríntio viver como nova criatura. E aí nós entramos, para nós, olhando para esse texto, o que isso significa para as nossas vidas. O que nós tiramos dessa lição para nós nesse dia, nessa manhã, neste domingo, e logo nós estaremos sentados à mesa. A primeira lição, meditando nesse texto, que eu tiro para nós é que nova criatura, sermos nova criatura só será possível quando andamos lado a lado com o Senhor. Quando nós andamos com o Senhor todos os dias, em todo o tempo, nós temos a certeza e a convicção que estamos perto dEle. Ouvi um famoso pastor uma vez falar algo que me chamou muito a atenção. Ele estava querendo explicar sobre o que significava, como ele entendia o que é temer a Deus. Ele falou assim: temer a Deus, para mim, é ter medo de pecar, porque eu não quero passar um segundo longe da presença de Deus. Porque quem já experimentou da presença de Deus, sabe que não existe outro melhor lugar no mundo que seja do lado do Senhor. E a primeira lição que eu trago para nós é que nós precisamos andar lado a lado com Jesus, todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Quando vamos para as Escrituras, nós vemos que isso era uma realidade desde o início. Adão estava no paraíso, e todos os dias, no fim da tarde, Deus vinha estar com Adão. Foi Deus que abandonou Adão? Não. Não foi isso que aconteceu. Adão tinha a oportunidade de todos os dias conversar com o Senhor, de falar como foi seu dia, de ouvir a voz do Senhor, face a face com Ele, como Moisés teve a experiência no Monte Horebe. Quando subia no monte, via Deus face a face, e depois desses encontros, ele voltava com seu rosto resplandecendo. Ou Paulo e Silas, quando foram presos, o próprio apóstolo Paulo na prisão, louvando e adorando a Deus, mesmo sabendo que estava vivendo um momento de angústia, mesmo sabendo que estava passando um momento muito difícil e não sabia o que ia acontecer, ele louvava a Deus porque Deus estava com ele, ele não tinha dúvidas disso. Então a primeira lição que nós precisamos entender é que nós precisamos andar lado a lado com Jesus todos os dias. Porém, meus queridos e queridas irmãs, quando nós perdemos de vista a importância de andarmos dessa forma com Jesus, as consequências são desastrosas para todos nós. Esse é um perigo que nós corremos. Olhando de novo para o exemplo da Bíblia, nós vemos que Davi, chegou o tempo que era tempo de ir para a guerra, que os reis saíam para a guerra, mas Davi falou: não, eu estou bem aqui, vou ficar, vou mandar o meu exército ir para a guerra. E quando ele ficou, quando ele se afastou, quando ele não fez aquilo que ele deveria fazer, vieram consequências desastrosas para ele, para a sua vida, e nós conhecemos a história. Adão mesmo, que tinha a oportunidade de estar com Deus, face à presença de Deus todos os dias, na viração do dia, quando ele não deu atenção àquilo que o Senhor tinha falado, que o Senhor tinha ensinado a ele, quando ele
desobedeceu o Senhor, a primeira coisa que ele fez, quando o Senhor estava para vir, ele se escondeu da presença de Deus. Adão, onde você está? Quando nós, meus queridos, amados irmãos, quando nós perdemos de vista a importância de andarmos dessa forma com o Senhor, as consequências são desastrosas. Eu lembro, e quando eu era criança, sempre que eu lembro de um cântico antigo, eu falo com o Djalma, você conhece esse cântico? E isso eu ainda não falei com você, Djalma. Acho que o Zé Maria também conhece, que eles conhecem os hinos mais lindos. Às vezes eu estou aqui, Zé, você conhece esse hino? E tem um cântico, eu não sei se os irmãos conhecem aqui. Eu era muito garoto, eu era criança. E cantava assim: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu ouvi esse cântico muitas vezes quando o culto ia começar. Eu era garoto. E de repente o pastor começava a cantar. Eu ouvia muitas vezes esse cântico ser cantado em reuniões de oração, na vigília. Eu falava, vamos buscar a presença de Deus. Começava aquele momento. Mas aonde essa música mais tocou meu coração? Foi quando eu passava na porta do quarto da minha avó. E eu ouvia ela cantando essa canção. Era de manhã, era de tarde, era de noite. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender aqui é que não podemos dar nenhum passo sem que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco. Não se afaste do Senhor, ande lado a lado com Ele. O melhor lugar do mundo que você pode estar, independente das circunstâncias que estão te cercando hoje, é debaixo da mão poderosa do Senhor. Então não deixe de andar lado a lado com o Senhor. Em segundo lugar, o que eu tiro para nós aqui, que ser uma nova criatura só é possível quando morremos para nós mesmos. Mas não é uma morte uma vez só, é morrer todos os dias. É morrer para as nossas vontades, e esse é um grande desafio diário que nós temos. Se não morrermos todos os dias, meus irmãos, guarde isso, nós corremos o risco de matar alguém. Se não morrermos para nossas vontades, nós corremos esse risco. Foi o que a igreja de Corinto estava fazendo com Paulo, até que eles perceberam, nossa, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Por isso nós precisamos, todo dia, chegar aos pés da cruz de Cristo e falar, Senhor, eu preciso que a minha carne, que a minha vontade seja colocada aos teus pés, Senhor. As atitudes totalmente carnais levaram Paulo a viver um tempo de angústia e de lágrimas. Meus amados, nós não seremos diferentes se não crucificarmos a nossa velha natureza, o velho homem, o antigo homem na presença do Senhor. Se não fizermos isso, talvez possamos agir como os fariseus, que vieram diante do Senhor com aquela mulher adúltera, que tinha sido pego em flagrante adultério, melhor dizendo. Senhor, a tua lei diz, e Moisés diz para apedrejarmos, e se nós não matarmos o velho homem, se nós não morrermos com Cristo todos os dias, nós temos uma pedra na mão para atacar em alguém. Por isso nós precisamos aprender isso todos os momentos. Por conta disso, meus queridos e amados irmãos, precisamos todos os dias ir ao pé da cruz de Cristo e pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, eu preciso morrer, mortificar a minha carne todos os dias em Ti. Uma vida não mortificada, diante das falhas dos nossos irmãos, nos levarão a pensar que nós somos o parâmetro do certo e errado para o pecador e não Jesus. Por isso, essa é uma lição que eu trago para a minha vida e compartilho com você. A terceira lição que eu trago aqui, que nova criatura só é possível quando trocamos o velho para o novo. Parece simples fazer isso, não é mesmo? Mas vamos pensar que Paulo não estava falando para novos convertidos quando ele escreve esse texto. Mas ele falava para uma igreja. Vamos lembrar que quando Jesus falou com Nicodemos, ele não estava falando com um leigo, com um gentil, mas ele estava falando com o mestre da lei.
E o que há de comum entre eles é que os dois conheciam as Escrituras, esses personagens. A igreja de Corinto estava pautada e baseada e fundada nos valores do reino. O que aconteceu então? Amados, o novo pode tornar-se velho muito rápido se perdermos o propósito central. E aí que deixamos de ser uma nova criatura. E como que isso acontece, pastor? Para o fariseu aconteceu quando ele se agarrou na religiosidade, mas para a igreja de Coríntios aconteceu quando a soberba tomou conta do seu coração. Por isso todo dia nós precisamos ter isso claro. Eu não posso voltar às velhas atitudes, à velha natureza do homem, mas eu preciso ver o novo de Deus. Por isso troque o mais rápido possível os seus velhos hábitos. Troque o mais rápido possível a velha natureza, para que Cristo possa viver em nossas vidas e nós refletirmos a glória do Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, a lição que eu tiro daqui, para nós praticarmos, ser uma nova criatura, só é possível se formos parecidos com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Se você pegar um torcedor de futebol por um clube, você sabe que time que ele torce, a paixão que ele tem pela forma que ele vive. Se você pegar uma pessoa que é muito ligada a um tema ideológico, político, se ele realmente vive aquilo, a conversa dele vai ser aquilo, o assunto dele vai ser aquilo. Se você pegar uma pessoa que é apaixonada por qualquer outra coisa, que seja conversando com ela sem ela te falar, você vai perceber claramente com quem que ela se parece. Por isso, meus amados, nós precisamos ser o mais parecido com Jesus todos os dias. As pessoas precisam ver Jesus em nós em todos os momentos. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, algo que eu quero compartilhar com vocês. E o Senhor falou para mim isso, que o mundo não precisa de novos líderes e de novas ideologias. O mundo precisa de pessoas que sejam parecidas com Jesus. Deus tem falado muito no meu coração e eu trago essa palavra para você de encorajamento nessa manhã. Que eu creio que nós estamos vivendo um ponto, a ponto de vivermos, ou melhor, estamos a ponto de vivermos algo muito especial com Jesus nesse ano. Eu creio nisso. Seja na minha vida pessoal, eu acredito que o Senhor tem falado muito no meu coração isso. Jonathan, se entregue mais, seja mais profundo em mim. É a palavra do Senhor no meu coração e eu compartilho com você. Se entregue mais, seja mais profundo no Senhor. O Senhor tem falado isso para mim também em família. Leve sua família à minha presença, sejam mais parecidos com Jesus. Que a igreja seja mais parecida com Jesus. Mas isso, meus queridos e amados irmãos, só será possível na medida que andarmos cada vez mais próximos dEle. Cada vez mais junto do Senhor, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos continuar este culto de louvor e adoração a Deus desta manhã, e eu quero te convidar para ouvirmos essa canção de louvor a Deus, que já vai nos preparando para o momento da ceia.